Hoje continuamos então a nossa série chamada Família, com o tema casamento. E eu gostaria de estar lendo contigo Gênesis 2, 24, que diz assim: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse é um dos textos mais lidos em cerimônias de casamento, em momentos que nós estamos celebrando o matrimônio ou pregando a palavra de Deus na união conjugal. E isso nos remete a algo muito importante. Mesmo antes do pecado entrar no mundo, mesmo antes das civilizações se desenvolverem como nações, Deus cria toda essa terra, Deus faz essa obra maravilhosa, que nós chamamos biblicamente da criação de Deus, de todo esse mundo. E Ele confia aos homens, Ele confia à humanidade, a vida nesse mundo e a autoridade nesse mundo. E Deus, dentro desse propósito de criação e de existência para as nossas vidas, Ele também criou a família. Como nós falamos na semana passada, a família é um projeto de Deus. Mas nesse texto nós vemos que a família ela não foi gerada por Deus de uma forma diferente do que sendo primeiramente estruturada por um casamento. Hoje na nossa sociedade nós vemos várias modalidades de família. Nós vemos várias formas das pessoas estarem tendo vínculos familiares que nem sempre começam com um casamento. Mas na palavra de Deus, o casamento é algo muito importante, porque é a base e o fundamento da família. Diga assim comigo: o casamento é o fundamento de uma família. Então, se uma família começou sem o casamento, essa é a primeira coisa que normalmente nós precisamos consertar. Se uma família está desestruturada no seu casamento, essa é a primeira coisa que você deve buscar em Deus para restaurar, para curar e para aprender os princípios dele sobre a tua vida. Às vezes não é mais possível restaurar um casamento, às vezes esse casamento já se desfez, já resultou em outras uniões, já chegamos aí buscando a Deus com um histórico diferente, mas eu gostaria que você pudesse hoje entender esse princípio, não só para a tua vida, mas também para os teus filhos, mas também para os teus amigos, mas também para as pessoas com quem você convive. Então, em primeiro lugar, por meio desse texto, nós aprendemos aqui que o casamento, ele origina uma nova família. E como é que o casamento faz surgir uma nova família? Justamente por essas ações que estão descritas em Gênesis 2, 24. Veja comigo mais uma vez, com esse olhar, quando diz assim a Bíblia: por essa razão, o homem deixará pai e mãe. Então essa é a primeira ação que embasa um casamento bíblico. O fato de propositadamente haver uma desvinculação de uma relação anterior, direta, numa vida de solteiro, que havia com pai e mãe, como pertencente à mesma casa, como pertencente à mesma família. Primeira coisa para que um casamento esteja saudável debaixo da palavra de Deus é que surja por meio dele uma nova família e não uma família dentro de uma família. A Bíblia está dizendo claramente, nós precisamos deixar o contexto pai e mãe de um lado, como homem, de outro lado, como mulher, e agora a segunda atitude é: e se unirá a sua mulher, então eles serão uma só carne. Por isso, quando um homem e uma mulher decidem se casar, eles estão aqui formando uma nova família. Várias vezes eu já ministrei sobre esse assunto, em alguns dos nossos jantares de casais, em alguns momentos aqui no culto, mas gostaria de registrar hoje aqui novamente, de que nós temos na sociedade um conceito amplo de família, que é um conceito também bíblico. Mas a família que nós temos, naquilo que nós chamamos então de segundo grau, de terceiro grau, de parentes, e a família que nós vivemos dentro da mesma casa, biblicamente são conceitos diferentes. É família, mas é diferente. E socialmente nós precisamos entender, e existe uma nomenclatura para isso, como a família nuclear e a família estendida. O que seria a família estendida? É todas aquelas pessoas que fazem parte do teu parentesco, que têm o teu mesmo sangue, que fazem parte da tua vida genealogicamente falando. Quando você era criança, provavelmente você desenhou a árvore genealógica lá na escola e desenhou naquela árvorezinha lá, tinha você embaixo, e daí tinha os pais, e daí tinha os avós, e daí tinha os
os bisavós, e os tios, e os primos, e daí você perguntou para o pai ou para a mãe, ou você aí que tem filhos, ele vai lá e pergunta, como é que é o nome da avó, como é que é o nome do tio, como é que é o nome do primo? Alguém já teve essa experiência aí dentro de casa, de desenhar a sua árvore genealógica? Essa é aquilo que nós chamamos de uma família estendida. E o que é uma família nuclear? É a família que vive responsavelmente uns pelos outros, com autonomia sobre as suas decisões, para resolver os seus problemas, para ter ali os seus momentos também particulares, para administrar as suas finanças no contexto da sua casa. Então essa é a família nuclear. E a família nuclear, biblicamente falando, é uma família que não está sob a influência do pai e da mãe do homem, nem do pai e da mãe da mulher. É uma família nova, que agora nasceu por meio dessa união matrimonial. Está ficando claro isso, gente? Hoje é um culto assim um pouco mais conceitual, mas nós precisamos ter clareza do que Deus pensa. Porque na nossa sociedade hoje está muito comum que as pessoas, como diz aí, coloquialmente, não sei se você já ouviu falar essa expressão, e se é o teu caso, não estou falando pejorativamente, mas existe muito aquela expressão de se ajuntar. Você já ouviu essa expressão? A gente é ajuntado. Antigamente tinha uma outra expressão para definir esse tipo de constituição, que é o quê? Muitas vezes ali o casal está namorando e daqui a pouco já começa a morar junto no quarto ali do namorado e vive junto com os pais. Biblicamente isso não é casamento e isso não é uma família que está debaixo de bênção. Está me entendendo? Então quando a gente está entendendo que nós queremos transformar e estruturar a nossa vida debaixo da palavra de Deus, primeira coisa, um homem e uma mulher que são casados, eles têm primariamente a sua responsabilidade com o seu cônjuge e com os seus filhos. Em segundo lugar, de honra aos seus pais e de cuidado aos seus pais e aos seus sogros, mas não de dependência financeira, não de dependência de moradia, não de dependência para resolver os problemas, não de dependência para contar tudo que o outro fez para ele, como é que ele vai fazer agora. Isso não é uma família estruturada biblicamente. Então, tiramos já desse texto que quando um homem deixa pai e mãe, quando uma mulher deixa pai e mãe para ir formar uma nova casa por meio do casamento, ele está também formando uma nova cultura, ele está assumindo novas responsabilidades. Eles estão agora tendo a sua autonomia financeira, eles vão criar formas de resolver os seus problemas, eles vão ter sonhos que são deles e que não são dos outros, e que aquela família vai sonhar com o seu lazer, com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento, logicamente, debaixo do conselho de pessoas da família estendida, debaixo de uma participação, de uma celebração, claro, debaixo de um pertencimento ocasionalmente, de estar compartilhando a vida, mas uma família nova que é gerada. Dentro desse pensamento, vamos seguir na palavra de Deus, entendendo agora um outro conceito desse mesmo versículo de Gênesis 2:24. Leia comigo de novo, Gênesis 2:24. Sem olhar agora para o verbo deixar e unir, agora veja mais um detalhe comigo, que diz assim: por essa razão, o menino deixará pai e mãe e se unirá à sua menina. É assim que está dizendo aí? Como é que diz aí na tua Bíblia? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, aos nossos jovens adolescentes, aos nossos jovens adultos, gostaria de dirigir esse tópico aqui, de que o casamento é uma coisa muito séria. E ele requer maturidade. Diga assim comigo: o casamento requer maturidade. Nós precisamos planejar essa nova família, nós precisamos nos preparar, nós precisamos assumir responsabilidades. O casamento não é só uma questão sexual, o casamento não é só uma questão de paixão, de interesse, de afetividade. O casamento é agora algo que requer maturidade, isso deve ser sonhado, preparado, trabalhado, devemos estar crescendo para viver uma vida sadia dentro do casamento. Então eu gostaria que você pudesse aí, depois a gente volta de novo em Gênesis 2:24, abre comigo lá no meio da Bíblia, depois de Salmos tem o livro de Provérbios capítulo 24, no versículo 27, bem no finalzinho do livro de Provérbios. Vou tomar a liberdade de ler numa outra versão aqui, talvez um pouquinho diferente da maioria das Bíblias, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Tem uma concepção um pouco mais apropriada para o contexto que nós estamos falando aqui, em Provérbios 24, 27. Então vamos juntos lá? Achou aí, pessoal? Importância de que
o homem seja homem para assumir a responsabilidade da sua casa. E de que a mulher se entenda como uma mulher, como alguém autônomo, maduro, adulto, para assumir as responsabilidades da sua casa. E nós não estamos falando aqui de idade. Existem jovens de 17, 18 anos, responsáveis e adultos para casar. E existem jovens de 30 anos, irresponsáveis, imaturos e infantilizados, que não têm como ainda assumir a responsabilidade de uma família. Eu casei com 19 anos, minha esposa tinha 16. E nós constituímos uma família responsavelmente de acordo com a palavra de Deus. Claro que não sou da mesma geração que está hoje na juventude, o pessoal está com a adolescência um pouco mais tardia, e o mundo está um pouquinho diferente, mas eu estou querendo enfatizar que não estou falando de idade, estou falando de maturidade. E quando a gente lê aqui Provérbios capítulo 24, versículo 27, nós lemos o seguinte: não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. De novo, não construa a sua casa e nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Para que um casamento seja, de fato, estruturado na bênção de Deus, para que um casamento seja frutífero, nós não precisamos ter muitas riquezas, nós não precisamos, para que um casamento inicie, já de fato ter uma moradia própria. Isso não é necessário biblicamente. Mas é necessário que nós venhamos ter já uma perspectiva de prover o nosso sustento responsavelmente. Por isso, o casamento requer planejamento. E talvez hoje você já está casado e você está com dificuldade de manter as suas finanças, você está com dificuldade de resolver os problemas financeiros da sua família. Veja o que a palavra de Deus está instruindo. Muitas vezes a gente tem que parar um pouquinho e olhar o que nós estamos fazendo, olhar no que o nosso dinheiro está sendo investido, olhar e perceber quais estão sendo as nossas prioridades. Porque nesse mundo, eu tenho observado que muitas pessoas estão casadas, mas dentro da sua mente e do seu coração, vivem uma vida como se fosse de solteiro. Então, ao invés de assumir em primeiro lugar a responsabilidade com a sua casa, com o seu cônjuge, com os seus filhos, muitas pessoas estão investindo as suas finanças em si mesmo. Em si mesmo primeiro, sem pensar na sua família. E isso não traz bênção, isso traz desequilíbrio, isso traz discussão futura, isso traz ruptura, isso traz discórdia dentro de casa. Quando nós não estamos preocupados em trabalhar para a casa e depois, então, suprir a nossa individualidade. Porque a Bíblia está dizendo, e nós já vamos abordar isso, que quando acontece um casamento, acontece uma fusão. E aqueles que eram dois agora se tornam, em um certo aspecto, como uma só pessoa, como uma nova família. E quando nós aprendemos isso, veja Provérbios 24, de 27 de novo. Suas plantações estejam prontas. O que isso quer dizer na palavra de Deus? Isso quer dizer que, como hoje foi ministrado aqui no momento das nossas ofertas, nós precisamos pensar no futuro de forma que é o seguinte: eu vou me casar, então eu preciso ter uma colheita. Eu estou casado hoje, eu estou enfrentando alguma dificuldade, eu preciso parar um pouquinho e verificar onde é que está o problema. Onde é que está o gargalo? Eu preciso conversar sobre isso. Eu preciso buscar conselho sobre isso. Então, é isso que eu quero falar um pouquinho agora. Como alcançar essa maturidade para ser um homem de Deus dentro de uma casa que assumiu a sua família? Como alcançar uma maturidade para ser uma mulher de Deus que está dentro de uma casa responsável junto pela sua família? Nós precisamos, em primeiro lugar, honrar os nossos pais. Honrar os nossos pais e buscar conselho nos nossos pais. E talvez você vai dizer assim: mas tu não conheces os meus pais não são um modelo de casamento, os meus pais não têm como me aconselhar. Então lembra que nós falamos no contexto de família, que Deus supre aquilo que nos falta na família natural, Deus nos supre com uma família espiritual. Então muitas vezes o conselho que nós precisamos, se não está dentro de casa de forma natural, pode estar no contexto da igreja, de forma espiritual, com pessoas mais maduras, que Deus nos abençoa para que venham nos orientar, segundo a palavra de Deus, nos discipular, nos aconselhar. Então, se está faltando maturidade, se existe desequilíbrio, se existe fragilidade, se é pior para você chegar em casa do que sair de casa, alguma coisa está errada. Se é pior para você conversar com o teu cônjuge sobre qualquer coisa do que conversar com o teu colega de serviço sobre qualquer coisa, alguma coisa não está certa.
Então nós precisamos buscar reverter isso e causar maturidade. Primeiro, recebendo conselho. Primeiro, buscando orientação, buscando instrução. Seja nos nossos pais naturais, em honra a eles em primeiro lugar, seja em pais espirituais, que por meio da igreja Deus nos nutre com experiência e com sabedoria. Mas em segundo lugar, eu gostaria de ressaltar aqui a importância de que nós venhamos estar planejando o casamento desde o período do namoro. Então você aí que é jovem, pretende se casar, você que tem filhos que um dia irão se casar, a importância de nós enxergarmos um casamento no momento em que o namoro se inicia. Por causa disso, se um jovem cristão não percebe que está com uma idade próxima de se casar, ele não deve namorar. Por causa que o namoro não existe para suprir uma carência espiritual de uma pessoa. O namoro existe para conhecer melhor uma pessoa, para saber se essa é a pessoa que nós queremos nos casar. Biblicamente é isso. O namoro não existe para acontecer relação sexual, biblicamente. O namoro não existe para dormir de conchinho. O namoro não existe para receber chamego. O namoro não existe para receber um conselho no ouvidinho. O namoro existe para olhar bem para essa pessoa e para a família dessa pessoa e pensar durante esse período, é com essa pessoa que eu quero passar o resto da minha vida? E aí, por isso, como igreja, nós cremos que existe um processo entre namoro, noivado e casamento que vai trazer uma estrutura e uma maturidade, um crescimento para que as pessoas possam assumir a sua posição como homem de uma casa, como mulher de uma casa, de uma forma sadia. Então, como igreja, nós acreditamos nisso. Biblicamente, nós acreditamos nisso, que um casamento estruturado, ele passou por um momento prévio em que as pessoas se conheceram, em primeiro lugar, naquilo que hoje na nossa sociedade nós chamamos de namoro, em que as pessoas assumiram um plano de casamento no seu noivado, que agora vão juntar os seus projetos, vão sonhar junto, vão economizar junto, vão adquirir já algumas coisas para sua casa, vão definir como que vai ser a sua vida, onde que vão morar, vão ter mais intimidade com a família do seu noivo, com a família da sua noiva, porque agora a minha família estendida não são mais os meus pais, os meus tios, os meus primos somente, mas a família da pessoa com quem eu estou me casando também vai fazer parte da minha família, também vai fazer parte do mesmo meu convívio, então agora existe uma preparação. E a igreja precisa entender isso. A igreja precisa entender que o contexto de casamento, ele precisa amadurecer. E por isso nós cremos que o namoro, o noivado especialmente, biblicamente é um noivado. O namoro é quase que um noivado. Só que hoje na nossa sociedade nós temos essas duas instâncias. Biblicamente era noivado e casamento. Por quê? Porque é a preparação, é a maturidade, é o ajuste, é o planejamento junto. Pastor, e agora? Eu me casei direto, quase que nem namorei, a gente se conheceu e já saiu morando junto, já saiu se casando. Como é que eu faço agora? Agora você precisa fazer o processo de restauração. Sentar e conversar assim, o que tu espera de mim? Quais são os teus projetos? Quais que eram os teus sonhos para construir família? Como é que é isso? E aí você que é um pai cristão, que é uma mãe cristã, você precisa entender de que enquanto os teus filhos não são casados, eles são a tua responsabilidade na tua família nuclear. Enquanto eles estão vivendo debaixo do teu teto, debaixo da tua dependência financeira, especialmente ainda ali, quando reside, ou na menoridade, ou na maioridade, residindo junto, dependendo de você, é a tua responsabilidade como pai, como mãe, trazer esses princípios para dentro da tua casa. Então, eu sou de uma geração, de uma cultura que hoje os meus sogros estão aqui, convivem comigo, a minha sogra é pastora junto aqui na igreja. Eu pedi para o meu sogro e a minha sogra para namorar com a minha esposa. Eu não saí namorando. Eu não sei como é que é essas coisas no mundo hoje, que as pessoas primeiro se beijam, primeiro se apertam, primeiro passam a mão em tudo que é lugar, primeiro deitam junto e depois vão conhecer a família. Isso aí é do diabo, gente, isso aí não é de Deus. Eu tenho que ser sincero com vocês. Pastor, mas essa palavra está muito ruim, mas tu está no lugar errado, tu vem numa igreja e tu tem que escutar a palavra de Deus. Então, quando a gente quer que uma família seja abençoada, a gente não pode começar a casa pelo telhado. A gente tem que começar a casa pelo alicerce. Então, eu gostaria de ficar muito feliz de saber de muitas histórias daqui para frente, que a Família da Fé é uma igreja recente, é uma igreja que tem 7 anos. Mas daqui a pouco nós vamos ter 20 anos.
E daqui a pouco nós vamos ouvir histórias e dizer assim, olha, eu me casei na família da fé, eu gerei meus filhos, hoje os meus filhos estão adultos e os meus filhos estão se casando. E nós somos uma igreja geracional, esse é o meu sonho aqui. De nós vermos um crescimento de famílias que gerem gerações, enquanto outros novos vão chegando, mas que nós possamos construir algo dentro da palavra de Deus. E uma das coisas que mais me deixarão feliz nesse contexto é um pai e uma mãe chegar para mim e dizer assim, olha, a minha filha levou um rapaz lá que veio me pedir se ele pode namorar com ela. Nós precisamos resgatar esse princípio, pessoal. Porque isso traz honra, isso traz respeito, isso traz participação, isso traz maturidade para o nosso contexto familiar. Em terceiro lugar, vamos ver de novo Gênesis 2, 24, por gentileza, se você puder, na segunda página da tua Bíblia. Diz assim, e deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. E agora na parte final diz o seguinte, e eles se tornarão uma só carne. E eles se tornarão uma só carne. Quando que eles se tornarão uma só carne, pessoal? Depois que virou homem, depois que virou mulher, depois que está maduro, depois que estruturou suas finanças, depois que namorou, que noivou, que planejou junto, constituiu a sua família, aí vai ter a sua aliança de casamento. E a aliança de casamento não é só uma aliança no papel, é uma aliança no papel, é uma aliança familiar, é uma aliança religiosa, é uma aliança sexual e é uma aliança de sangue. Por que nós somos defensores, biblicamente, de que não haja uma só carne e depois o homem deixe pai e mãe? Porque daí, se lá no momento do noivado, você perceber que essa pessoa não é a pessoa ideal para você passar o resto da tua vida, agora você já está envolvido emocionalmente profundamente, sexualmente profundamente. Você já está envolvido espiritualmente profundamente. E agora fica muito mais difícil. Então, aquilo que é o padrão de Deus é quando nós temos o casamento como uma aliança verdadeira. Uma aliança no papel. Por que uma aliança no papel? Muita gente pergunta, mas por que a igreja pede para que as pessoas legalizem a sua situação nos papéis, no cartório? A gente já vive junto, a gente vive tão bem, a gente se acerta, a gente tem uma vida tão boa. Você casado agora aqui, estou falando com você. Você casado que não é casado. Mas a gente vive tão bem, a gente tem uma vida tão boa. Por que a igreja fica com essa conversa de que nós temos que legalizar no papel? Sabe por quê, pessoal? Por causa que você não assumiu o teu papel de homem. Você não assumiu o teu papel de mulher. Porque diante do governo, qual é o teu estado civil? Solteiro. Então isso não é uma responsabilidade de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Por isso, quanto antes você se converte, legalize a tua situação para estar debaixo de bênção, assumindo o teu papel na tua casa e na tua família. Se você é casado, o teu estado civil também deve ser casado. Isso traz bênção, isso é bonito. Isso honra a outra pessoa. Tu é casado? Sou. Cadê a aliança? A gente não gosta de usar, porque vai que não dá certo, né? Gastar com ouro hoje em dia. Tá aí, como é que é nos teus papéis? Não, eu sou solteiro, que vai que não dá certo, eu não precisa nem divorciar, não gasto com advogado. Gente, isso é cultura do mundo. É cultura do mundo porque casamento, biblicamente, é para sempre. É para não acabar. É até a morte. Jesus estabeleceu isso. Em Mateus capítulo 19, versículo 6, Jesus citou Gênesis 2, 24 e complementou. Ele disse, e o homem deixará pai e mãe e se tornará uma só carne. E ele disse assim, e o que Deus uniu, o homem não separe. Então nós precisamos entender que o casamento é uma aliança. Diga assim comigo, o casamento é uma aliança. E a aliança é coisa séria. A aliança é coisa que move uma vida. A aliança muda a vida. E quando uma aliança se rompe, destrói uma vida. A aliança é coisa séria. Então nós precisamos entender a seriedade de um casamento. Porque é ele que vai originar uma descendência. É ele que vai originar uma família. É ele que vai fazer com que a sociedade continue estruturada.
É o casamento abençoado que vai fazer com que o filho tenha o seu pai presente na sua casa, tenha a sua mãe presente na sua casa. É no casamento que começa. Então, muitas vezes a gente chega na igreja, não, mas eu quero buscar pelo meu filho, mas eu quero buscar pelo meu trabalho, eu preciso buscar pelo meu dinheiro. Primeira coisa, como é que está a tua casa? Como é que está o teu relacionamento? Como é que está o teu casamento? Como é que está o teu papel hoje? Quando nós entendemos isso, nós aprendemos na Bíblia que o casamento é uma união espiritual. Porque toda aliança, biblicamente, tudo aquilo que a Bíblia diz que é uma aliança, é uma coisa espiritual. E quando existe a união sexual entre um homem e uma mulher, existe uma vinculação espiritual. Se essa união sexual ela acontece fora do casamento, essa vinculação espiritual traz consequências negativas espirituais sobre a pessoa. Se essa união sexual ela está dentro do casamento, essa união fortalece e torna essas pessoas uma diante de Deus. Veja comigo agora, por exemplo, o livro de Malaquias. Mas Malaquias não fala só de dízimo, pastor? Não, tem 4 capítulos em Malaquias. Vamos lá. Malaquias capítulo 2, versículo 15. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. É bem pequenininho. Então você abre em Mateus, volta uma página ou duas e vai encontrar o Malaquias. Malaquias 2,15. Diz assim a palavra de Deus: não foi o Senhor quem os fez um só, em corpo e em espírito eles lhe pertencem. Sabe do que está falando aqui, gente? De casamento. Não foi o Senhor que os fez um só. Então não é só o ato sexual que nos torna uma só carne. O ato sexual que consuma o casamento, ele também causa uma vinculação espiritual diante de Deus. A tal ponto de que a Bíblia faz uma alegoria, faz uma comparação da relação de Jesus Cristo conosco como igreja, como uma relação de casamento. Sabe por quê? Porque é uma aliança de sangue, porque ele verteu o seu sangue na cruz para que nós possamos acessar a Deus, e é uma aliança espiritual, porque o seu espírito preenche o nosso ser e habita em nós. E agora Jesus habita em nós. Então, nós somos um com Jesus por meio de uma aliança, e a Bíblia compara a aliança da igreja como a noiva e Jesus como noivo da igreja, como um casamento, de tão forte que para Deus é a aliança de casamento. E quando nós aprendemos isso, nós aprendemos que o casamento não é algo passageiro, o casamento é algo para toda a vida. Então encontre alguém casado aí ao teu redor e diga assim: invista no teu casamento. Diga assim para a pessoa casada ao teu redor. Diga aí: invista no teu casamento. Não precisa ser o marido e a mulher, pode ser um outro aí que você está interessado em dar esse conselho. Diz aí para essa pessoa: invista no teu casamento. Por que nós temos que investir no casamento, pessoal? Porque o casamento é diferente do teu carro. Tem homem que investe mais no carro do que no casamento. E eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de propósito. Estou falando de atenção. Tem homem que alisa mais o carro do que a esposa. Que passa mais tempo com o carro do que a esposa. Que pensa mais no carro do que na esposa. Que quer fazer mais manutenção e consertar o que está feio no carro do que na esposa. Deixa eu te dizer, o teu carro não é para toda a vida, mas a tua esposa, o casamento é para toda a vida. A casa, às vezes, não dura a vida toda. A casa, às vezes, não resiste a um vendaval, não resiste a um cupim, não resiste a uma ferrugem, mas o casamento é para toda a vida. Emprego, você não sabe se vai ter esse mesmo até o final da tua vida, mas o teu casamento, a tua família, é para toda a vida. Então, por que nós não investimos na nossa família? Invista tempo, invista projetos, invista relacionamento, invista diálogo, invista dinheiro, invista na tua família, invista no teu casamento. Então, quando nós aprendemos isso, eu quero levar mais um texto bíblico, por favor. Vamos abrir mais um texto bíblico, em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Dentro desse contexto do casamento ser uma aliança,
nós precisamos entender que é uma aliança espiritual, é uma aliança de sangue, mas também é uma aliança social. Ou seja, nós usamos esse símbolo que nós chamamos de aliança, porque socialmente é importante que as pessoas que nos veem saibam que nós temos um compromisso de casamento. É importante socialmente. Então é uma aliança social, é uma aliança espiritual e é uma aliança de sangue. E por causa disso, a Bíblia nos dá um conselho em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Leia comigo. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, nós precisamos aprender de que, biblicamente, cada um de nós tem que honrar o casamento. E o que é honrar, pessoal? Honrar é valorizar. Honrar é enaltecer. Honrar é se dedicar, é glorificar, é aplaudir. Honrar é colocar em destaque. E agora eu quero falar para todas as pessoas que estão aqui. Você não é casado, honre o casamento dos teus pais. Honre a instituição do casamento. Honre quando você for convidado para um casamento. Honre quando algum casamento está passando por alguma dificuldade. Não seja você aquele que diga, mas isso aí não presta mesmo. Sai que a fila anda, isso é conselho do mundo. Nós precisamos honrar o casamento, porque a Bíblia diz assim, ó, o casamento deve ser honrado pelos casados. É assim que está dizendo a palavra de Deus? O casamento deve ser honrado por todos. Então, nos teus assuntos, nas tuas conversas com os teus amigos, não aceite ser o legal que vai na conversa da maioria, que entra no papo da galera e despreza o casamento. Porque hoje o nosso mundo despreza o casamento. O nosso mundo desvaloriza o casamento. Como assim o nosso mundo despreza o casamento e desvaloriza o casamento? É só você ligar na novela. É só você ligar nas músicas sertanojo que estão dando no rádio. É só você acessar o streaming da Netflix. Ou qualquer outro streaming que você quiser com séries e filmes. Você vai ver o quê? Que a maioria das programações, da arte, da música, a maioria do contexto que nos cerca é um contexto de adultério. É um contexto de sensualidade. É um contexto de desvalorizar a família. E valorizar qualquer outra coisa. Sabe por que isso? Porque Deus precisa, para que haja bênção numa nação, que as famílias estejam abençoadas e valorizadas e estruturadas. Então, como nós falamos semana passada, onde é que mais o diabo ataca? Nas famílias. E a família começa com o casamento. Então, o casamento precisa ser honrado. Honrado pelo casal, honrado pelos filhos, honrado pelos amigos. Então, socialmente, diante da igreja, diante dos colegas de trabalho, perante os familiares, honre o teu casamento. Não seja aquela mulher que sai de casa e fica falando do marido para os colegas de trabalho. Não seja aquele marido que sai de casa e fica lá analisando as meninas que passam e cutucando os colegas. Lá. Cara, tu é um cara casado. Tu vai desonrar o teu casamento, o diabo vai ter vez na tua vida. Entendeu? Estou falando bem português assim para a gente se entender. Para a gente ter bênção na nossa família. Porque eu não quero que você frequente esse lugar e depois esteja numa crise chorando. Eu não quero que você frequente a igreja e diga, mas Deus, eu cantei maravilhosa graça todo domingo e agora olha como é que eu estou. Desonrou o casamento, desonrou a família. Não quis manter uma estrutura na tua vida. A Bíblia nos ensina sobre todas as coisas. E nessa série de família eu preciso que você grave muito bem isso. O leito conjugal conservado puro, como diz em Hebreus capítulo 3, versículo 4. Pureza, fidelidade. Você seja uma pessoa que não dá vazão para a imoralidade sexual. Não dê vazão para isso. Não dê vazão para os teus olhares. Não dê vazão para as conversas. Não dê vazão. Seja uma pessoa que honra o casamento acima de todas as coisas, como sendo uma estrutura social importantíssima na tua realidade. Então nós precisamos, como igreja, trabalhar para fortalecer a nossa família. E se você já está hoje numa família forte, estruturada, graças a Deus, Deus te chama para fortalecer e restaurar
outras famílias. Como nós vimos semana passada, o primeiro milagre de Jesus foi o casamento na família. O segundo milagre relatado em João, na mesma região, foi na família, curando um filho que estava doente. Deus começa o seu projeto por meio da família. Mas eu não quero saber disso, a minha família não tem mais jeito, eu quero crescer na igreja, eu quero me envolver para arejar minha cabeça. Sabe o que a Bíblia diz? Você quer crescer na igreja? Primeiro governe bem a sua casa. Paulo fala lá, você quer liderar a igreja? Tem que governar bem a casa, tem que saber disciplinar os filhos, tem que ter a bênção sobre a casa e sobre a família. Então não tem jeito, não tem escape. Não tem escape. Deus tem um projeto de restauração e cura para os casamentos. Jovens que estão aqui tendo a oportunidade de crescer na igreja, de estruturar a sua família, não entrem em julgo desigual. Se case com alguém que tem a mesma fé que você tem. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 7. Queira planejar algo para a bênção na tua vida e para o teu crescimento. Todo arrumadinho cheiroso, ele também fede e fica desarrumado. Não vai na cultura do mundo. Nós precisamos planejar, viver uma vida debaixo de bênção. E eu quero terminar essa palavra com Provérbios capítulo 18, versículo 22. Provérbios capítulo 18, versículo 22. Não é por isso que você deve andar desarrumado e com desodorante vencido. Mas quando você se casar, em algum momento, exalará algo não muito agradável no ambiente. E faz parte do casamento. Em algum momento você estará escabelado. Você estará com a cara amassada. Estará com o rosto inchado. Faz parte do casamento. Mas capricha aí para que Deus mande o vaso a vaso. Provérbios 18, 22 diz assim. Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. As mulheres estufando o peito. Recebeu uma bênção do Senhor. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Então o casamento é uma bênção. A família é uma bênção. Talvez você vá dizer assim, mas pastor, eu vivi uma história difícil, eu fui traído, eu sou viúva, eu não é mais isso a minha alçada, a minha vida está em outro momento. Olha, eu já sou casado há muito tempo, a gente está bem estruturado. Para que essa palavra me serve? Para abençoar quem está ao teu redor com princípios de Deus. Para evitar que mais famílias sejam destruídas aonde Deus tem te colocar. Até mesmo na tua família de sangue mesmo. Você seja o mais conselheiro lá dentro e defensor da família e do casamento. Lá no teu trabalho, lá com os teus colegas, lá com os teus amigos. Mas antes de olhar para os outros, nós precisamos olhar para nós mesmos. Então você hoje que está numa relação conjugal, busque a restauração, busque o crescimento, busque a cura, busque o milagre. Porque a Bíblia está dizendo, quem encontra uma esposa, recebeu uma bênção. E nem sempre a gente está vivendo um ambiente de bênção. Porque Satanás contaminou a família. Satanás tem trabalhado para desestruturar, para destruir a família. E nós, como igreja, temos total promessa de Deus para orar por isso, para testemunhar milagres e para ver famílias estruturadas. Os teus filhos sejam estruturados, os teus filhos casem com homens e com mulheres de Deus. Você tenha gerações e gerações como descendência. Que a tua história seja embasada a partir de uma família bem fundamentada na palavra de Deus.